que ele tinha uma reputação ilibada com o rei. Preste bem atenção o que o rei fala com ele. Assim que ele traz essa notícia para o rei diz assim: o que me pedes agora? Neemias não estava pedindo nada, irmão. Neemias apenas estava demonstrando o seu sentimento, mostrando a sensibilidade que ele tinha com Israel. Ele disse: olha, como poderia estar alegre eu, sendo que os meus irmãos estão em miséria, os muros fendidos e as portas queimadas? Ele não pediu nada ao rei, mas o rei disse: o que me pedes agora? Novamente ele vai fazer uma coisa que às vezes a gente não faz. Antes de dizer para o rei o que ele queria, de orar novamente. Irmãos, homem de Deus, mulher de Deus, precisa buscar Deus em oração. Porque as nossas decisões, diz a Bíblia, sábio Salomão, ele escreveu um versículo que às vezes a gente não entende muito bem, né? E a maioria dos clientes fala assim: olha, senti no coração de falar com você, Deus mandou te dizer. Irmãos, para com isso. Senti no coração. A Bíblia diz: olha, terrivelmente enganoso é o coração do homem, mas Deus o esquadrinha. Então, quando a gente age pura e simplesmente pelo desejo do nosso coração, na grande maioria das vezes a gente faz um monte de besteira. Então, por que Neemias ele foi orar primeiro? Para ele não agir segundo o coração, porque segundo o coração dele ele pediu um monte de coisa. Mas ele foi buscar Deus para ver o que Deus tinha para fazer. E aí, quando ele volta, ele faz uma coisa, irmãos. Até o pastor falou mais cedo, ele estava comentando. Ele faz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele vira para o rei e disse: olha, não é bobo, né, irmão? O crente não é bobo. O crente tem que ser inteligente. Quando o rei disse: olha, o que me pedes agora? Aí abriu as portas, né? E se você olhar na Bíblia, tem muita gente que quando tem uma oportunidade com Deus não perde. Salomão estava passando uma dificuldade terrível. O pai dele tinha acabado de morrer. O rei caiu no seu colo. E agora ele tinha olhado para aquela nação e dizia: como é que eu vou fazer com esse povo? Só que ele faz algumas coisas, ele vira para Deus e diz: olha, acabei de edificar o reino, acabei de edificar o templo, fiz a casa do rei. E aí Deus aparece para ele e diz: olha, o que você quer? Pede. Ele não perdeu tempo, ele falou: eu quero sabedoria, que eu preciso saber entrar e sair no meio desse povo. Aí, naquela oportunidade que ele pediu sabedoria, veio também riqueza e fama para ele. E aí o Neemias disse: olha, vou falar com as minhas palavras, já que o senhor está abrindo as portas, ora a Deus, irmão. Quando Deus abrir a porta, não tenha medo de falar com Deus se você precisa. Não tenha medo. Ah, mas uma coisa muito além da minha capacidade, ainda bem que você pensou bem, além da sua capacidade, não da de Deus. E aquele homem então virou para o rei e disse: olha, me dê cartas, para que eu possa ir a Jerusalém, para que eu possa entregar os reis, ou aos governadores nas províncias, até chegar a Jerusalém. E mais, me dê carta. O pastor até falou, né, tem algumas traduções que falam para o capitão do mato, na minha diz que é para o guarda do jardim do rei, para que eu possa pegar as madeiras necessárias, para que eu possa fazer a obra em Jerusalém. Olha que inteligência do homem. Quando ele viu que as portas estavam abertas, ele abriu a boca até o canto. Sabe o que eu percebo aqui, irmãos? Neemias não queria sair da Babilônia, ou da Síria, como você quiser entender, como um fugitivo. Ele queria um cara que queria andar na legalidade. Se alguém o parasse pelo caminho e dizia: olha, está aqui a carta do rei, eu tenho legalidade para ir, eu tenho legalidade para andar. Irmão, se tem uma coisa que a gente precisa buscar na nossa vida, é andar em legalidade com a palavra. Porque todas as vezes que a gente sai da legalidade, a gente é passivo de ser repreendido e quem sabe até ser preso. Ele tinha legalidade, ele saiu da terra da Babilônia com toda a possibilidade de chegar até aquele lugar. E tinha mais uma coisa, irmãos. Ele disse: olha, me dê uma carta para me mandar, como diz o pastor, para o capitão do mato. Ou seja,
toda a provisão financeira que ele precisava. Também era legal, irmãos. Isso é legalidade. É aquilo que eu faço. Eu não tenho que ficar pensando, olha, o que eu estou fazendo é errado, e agora como é que vai ser? Não, irmãos. A provisão financeira que ele tinha era legal. O rei lhe deu a carta. Sabe o que acontece quando a gente começa a andar numa vida de legalidade? Aconteceu uma coisa que ele não pediu. Não pediu. O rei chamou o seu capitão do exército, preparou um grande exército e disse, olha, você vai acompanhar Neemias até Jerusalém. Sabe o que eu olho aqui, irmãos? Se nós andarmos na legalidade, tendo a segurança do Senhor para andar de maneira necessária. Neemias não tinha apenas legalidade para andar, ele tinha segurança de Deus. Ele tinha segurança do rei. Ninguém poderia atacá-lo por dois motivos. Primeiro, que ele estava andando na legalidade. Segundo, que ele tinha a proteção do Deus, ou a proteção do rei. Irmão, se você andar na legalidade, saiba de uma coisa, Deus vai te proteger na sua caminhada. Por mais que se levante quem quer que seja, Deus estará te protegendo. Todas as vezes que nós andamos na legalidade, nós teremos a proteção de Deus. Tanto é que ele vai falar mais para frente, a boa mão do Senhor me conduziu. Ou seja, ele tinha completa convicção que aquela segurança que ele tinha, embora seja dada pelo rei, era a boa mão de Deus que estava guiando os seus passos. Então Deus precisa de homens que tenham sensibilidade. Eu estou precisando aprender isso. Eu tenho lutado, orado, pedido a Deus para ter mais sensibilidade. E Deus precisa de homens e de mulheres que queiram andar na legalidade da sua palavra, para que ele possa proteger. Sabe por que às vezes a gente sofre demais? Porque a gente pega um monte de atalho e deixa a legalidade de lado. E aí somos presos pelo meio do caminho. Somos presos. Temos muitos problemas. Só que Neemias não era apenas alguém que ia sair da Babilônia e chegar a Israel. Quando ele chegou a Israel, ele não fez o que às vezes a gente vai fazer, né, irmãos? Quando a gente tem um exército do nosso lado, quando ele tem carta do rei, quando ele tem o chamado do rei, tem muita gente que fica grande demais, né? Aqui é eu e eu mesmo. Deixa que eu resolvo. Quando a gente alcança uma posição, normalmente a gente fala assim, agora é comigo, meu filho. Inclusive tem alguns que a gente olha e fala assim, você pisou no meu pé, né? Você está guardado. Está me vendo onde eu estou agora, né? Aguarda. Esqueci não. Por um tempo aí você fez algumas coisinhas que eu não gostei não. Guarda, agora olha a minha posição. Eu sou chamado do rei. O exército do rei está comigo. Agora eu tenho a legalidade do rei. Meu filhinho aí, porque senão a coisa vai ficar rampolada, meu filho. Mas hoje, mas amanhã eu te pego. Não foi isso que Neemias fez. A Bíblia diz que ele chegou em Jerusalém, sabe o que ele fez? Uma pura. De noite, ele pegou alguns poucos homens de sua confiança. Não falou para ninguém o que ele ia fazer. Saiu à noite olhando o que ele tinha que fazer. Conferindo o muro, conferindo as portas, conferindo o tempo. O que eu aprendo aqui com Neemias? Eu até arrepio. Neemias tinha que ter consciência para que ele foi chamado. O que ele ia fazer? Existe um monte de gente que vem para a casa de Deus e acha que tem que pregar, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas não se prepara para nada e não sabe de nada. Quando os problemas começam, o que ele faz? Quando eu ser crente, eu acho que é até melhor, porque eu nunca vi tanta prova depois que vim para a casa de Deus. Oh, meu Deus do céu! Antigamente era uma maravilha, e depois que eu vim, parece que minha vida embaraçou toda. É porque eu tenho consciência do que foi chamado para fazer, e nem o caminho que está andando, e nem para que Deus nos chamou. Neemias de noite, ele passou nos muros. Foi conferir a obra que Deus tinha para ele. Foi se preparar para a obra que Deus tinha para ele. Só que às vezes a gente quer fazer as coisas sem preparo nenhum. Aceitei Jesus, levantei a mão, agora tem que tocar, agora tem que cantar, agora tem que pregar. O pastor não me olha, o pastor não faz isso, porque parece que é só fulano de tal, parece que é só ciclano, só bertano. Eu não posso fazer nada, porque às vezes você não está preparado para isso.
Neemias foi tomar conhecimento da obra que ele tinha que fazer. Embora ele tinha ouvido falar. Uma coisa é ouvir falar, irmãos. Outra coisa é estar em loco. É ver o que tem que ser feito. Eu já ouvi falar demais do Donald Trump, mas nunca estive perto dele. Não o conheço. Não sei como ele age. Não sei quais são as atitudes. Outra coisa é eu conviver com ele para saber quem é ele. Neemias agora tomou conhecimento da obra que tinha que fazer. Depois de tomar conhecimento, diz a Bíblia que ele reuniu. Eu vou usar aqui uma palavra, depois você pode olhar, tem várias lá, magistrado, governador, mas eu vou usar uma palavra só. Ele reuniu a liderança daquele lugar. Depois você pode ler lá, tem várias coisas. Reuniu governadores, magistrados, enfim, um monte de coisa. Mas eu vou pegar aqui a liderança. Só depois de tomar conhecimento daquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, agora ele chama a liderança e diz: olha, vim aqui para fazer isso, para restaurar os muros, para restaurar a porta, para restaurar o templo. E tem mais, antes que vocês fiquem com medo, foi Deus que me trouxe. Foi a boa mão de Deus que me trouxe a esse lugar. Ou seja, refutou toda e qualquer possibilidade de alguém dizer: olha, esse cara está pensando que ele é o quê? Chegou hoje, está achando que vai fazer o quê? Não, ele disse: foi a boa mão de Deus que me trouxe a esse lugar. Sabe o que eu aprendo com Neemias? Que por mais que ele conhecia a sua missão, por mais que ele tinha o exército de Deus do lado dele, por mais que ele tinha a legalidade de Deus, ele tinha consciência que era Deus que o tinha chamado, que era Deus que estava fazendo a obra. Enquanto nós não temos consciência de que é Deus, nós sofremos demais. O dia que a gente tem consciência que é Deus, a gente começa a fazer a coisa certa. Isso colocado, ele conseguiu fazer uma coisa que às vezes a gente não consegue: atrair para ele o que a gente chama de cair na graça dos homens. Diz a Bíblia que os homens daquela cidade não perguntou duas vezes. Ó, começaram a trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e trabalhar, e todo mundo, e cada um de frente à sua casa, começou a restaurar o muro, e aqueles lá restauravam a parte dele, outro restaurava a parte dele, e a coisa, a Bíblia diz que aquela obra estava de vento e pouco. Só que aí, querido, é onde a gente estrepa, né? A gente acha que só porque as coisas estão dando certo, não vai ter problema. E é onde a gente erra. Diz a Bíblia que os governadores do outro lado, Tobias, Sanbalate, os outros aí, não vai falar o nome, não acharam nem um pouquinho legal aquela obra. E disse: nós vamos parar aquela obra. Não pode acontecer. Se não for destruído, não vai ser erguido. E começaram com as suas estratégias. Preste bem atenção no que eu vou te dizer aqui. A obra que Deus tem na sua vida, o diabo tem estratégia para parar ela. Não pensa você que Deus me chamou, eu conheço a minha missão, estou fazendo a vontade de Deus e o diabo está debaixo do meu pé. Tá, preste bem atenção. Ele tem estratégia para te parar. Ele não é nenhum besta, não. Ele tem estratégia perigosa. A primeira estratégia que ele usou foi: mande chamar Neemias aqui para a gente conversar. Aí mandou uma carta. Neemias não deu ideia. Mandou outra carta. Neemias não deu ideia. Na quinta carta, Neemias mandou uma resposta para eles. Disse: olha, como poderia eu parar tamanha obra para ir conversar? Sabe o que eu aprendo aqui com Neemias e que a gente precisa aprender? Neemias tinha um foco. Ele não queria nem saber quem estava se levantando. Ele tinha um foco, ele tinha onde ele tinha que chegar. E às vezes a gente vê essa pessoa sofrendo demais, sabe por quê? Me perdoa aqui o palavreado meio chulo. É porque tem um monte de gente Maria vai para as outras. Um monte. Uma hora você olha e fala assim: agora sim, agora estou no louvor, e agora eu vou fazer mesmo. Aí começa o problema e fala assim: mas agora não sei se dá, né, senhor? Já para um problema
difícil, negócio de ser crente. Aí lá vai o pastor atrás de mim, o que está acontecendo? Você sabe, pastor, lugar, luto, já está levantando contra a minha vida. Estão perseguindo. Tem um pastor que gosta de falar isso, né? Estou sendo perseguido. Perde o foco. Não veio mais na igreja.